Bom sábado. Vamos lá. O título da lição, verso. Batismo e as tentações. Isso. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu. Tu és o meu filho amado, em ti me compraste. Lucas 3:22. Perfeito. Antes da gente comentar o título e o verso e os assuntos principais da lição, vamos entender o que a gente tinha que ter estudado. Então, vai lá para o fim da lição. Na parte auxiliar da lição, você vai encontrar lá 3 objetivos para a lição dessa semana. O primeiro objetivo é o que a gente tinha que ter aprendido, qual o conhecimento que a gente devia ter obtido ao longo do estudo da lição. O segundo objetivo, o que a gente deveria sentir a partir desse conhecimento. E o terceiro, qual a nossa prática. Vamos lá, primeiro objetivo, o que a gente tinha que ter aprendido? Como Jesus se preparou para a sua missão. Ok? Então, o primeiro objetivo da lição dessa semana tinha a ver com olhar para a história de Cristo, o momento inicial do ministério de Cristo, e identificar o que havia de preparo prévio para aquela missão ser executada, e por isso ela aconteceu do jeito que aconteceu. Qual o sentimento resultante de entender como foi o preparo de Jesus e de que maneira isso impactou o ministério de Cristo nos seus 3 anos e meio de história conosco? A necessidade de estar pronto para a missão de sua vida. Ou seja, o exemplo de Cristo em estar preparado deveria nos estimular a também estar preparados. Qual a prática? Preparar-se a fim de realizar a sua missão. Portanto, o título da lição dessa semana deveria ser qual? Preparo para a missão. Batismo e tentação são só os exemplos para isso. Então a gente está olhando o batismo e a tentação de Cristo como exemplos ou como demonstrações daquilo que é o preparo para a missão. Então é isso que a gente tem que obter dessas 2 histórias, desses 2 momentos da vida de Jesus. Olhar para o batismo, olhar para as tentações e entender de que forma houve preparo para isso. Bom, primeira coisa curiosa, quando a gente olha para o batismo de Cristo, é a surpresa de João no pedido de Jesus. João tinha uma missão, João desempenhou sua missão de forma brilhante, preparou os caminhos necessários para aquilo que Cristo faria enquanto reforma na cultura e tradição israelita, trazendo de volta a centralidade da fé e da religião para o lugar e momento correto, que haviam sido desviados nos 400 anos sem profeta em Israel. Jesus tem uma missão de trazer as coisas de volta para a centralidade. A graça, o significado do sacrifício, o significado de salvação e uma perspectiva de missão. Antes que Jesus possa fazer isso, o que João vem fazer? João vem amenizar o caminho. João não veio cumprir a missão de Cristo. João veio aliviar o caminho de entrada, criar um caminho um pouco mais plano, um pouco menos esburacado para Jesus começar o ministério. Por alguns motivos. Jesus tinha pouco tempo. 3 anos e meio era o tempo de ministério de Cristo. Mais do que o pouco tempo, Jesus tinha que acertar o alvo e o combate de Cristo era extremo. Mais do que a missão de Cristo no sentido da mudança de concepção que a época dele tinha a respeito das doutrinas, Jesus tinha uma missão de salvar, uma missão de passar pela estrutura humana sem ser influenciado pelo pecado. Portanto, o embate de Cristo era pessoal. Esse embate pessoal poderia ser mais facilitado ou mais dificultado dependendo de como Jesus encontrasse o caminho. João tem essa missão, aparar o caminho, preparar o caminho. Bom, o que João faz? João faz o que tem que fazer. Começa a proclamar para todos que eles precisam se arrepender e voltar para os caminhos corretos. Não é uma mensagem fácil nem gostosa de se dar para irmãos seus judeus. Dizer para os seus irmãos judeus que eles estão fora do caminho não é uma tarefa simples. Daí a forma como João começa o seu processo. João se afasta do lugar comum, se afasta do ambiente comum, vai para o deserto e proclama a verdade para aqueles que vão passando pelo caminho. É curioso, imagina você estar andando pelo caminho, andando pelo deserto, andando pelas estradas e encontrar um sujeito pregando no meio do nada, na beirada de um rio. Não é uma cena usual. Uma cena usual seria você encontrar um profeta pregando no pátio do templo, mas não pregando na beira do caminho, para ninguém. Mas é esse
o ministério de João. E ao fazer isso, o que João começa a fazer junto? Essa cena, ou reproduzir essa cena chamada batismo. Ali está o rio, ali tem as águas. No clamor de arrependimento vem a purificação, vem o processo do batismo. É curioso porque o batismo de João é olhado sem muita surpresa, é visto sem muita surpresa pelos discípulos de João. Porque de fato o batismo não trazia surpresa. A mensagem sim, mas o batismo não. A ideia de purificar-se ou a ideia de banhar-se para simbolizar a purificação ou simbolizar essa estrutura de limpeza do pecado não é algo novo. Você já tem na história de Naamã lá atrás, você tem outras referências de igual teor. Portanto, não há novidade aqui. A grande novidade é o motivo. Por que o batismo? Que práticas velhas são essas que implicam morrer e que práticas novas são essas que implicam viver? Aqui está a novidade do batismo de João. Não na cerimônia, não no formato, mas no conteúdo. O que João está chamando é pessoas que morram para a sua forma velha de ser, nasçam para uma nova forma de viver. E essa nova forma de viver vai ser pautada, vai ser balizada por alguém que ainda virá. Ou seja, João está fazendo o convite para alguém que vai chegar. Diga. Pastor, uma pergunta. A mensagem de João foi uma transição do Velho para o Novo Testamento, né? Arrepender-se e a preparação do caminho para Jesus, né? Agora, quando Jesus foi batizado, que a pomba veio, o Espírito Santo veio em forma de pomba, todos viram? Me parece que nem todos viram, acho que só ouviram a voz de Deus, né? E não houve uma incorporação do Espírito Santo em Jesus ali? Segura isso um pouquinho, eu só vou voltar um pouco na primeira observação. Eu particularmente, esse sou eu, tá? Sou eu. Eu particularmente não gosto da ideia de passagem do Velho para o Novo Testamento, por dois motivos. Motivo número um, porque ela cria uma falsa ideia de que o Velho Testamento é velho e o Novo Testamento é novo. E o Velho Testamento não é velho, nem o Novo tampouco é. Ok? Essas nomenclaturas não dizem respeito à Bíblia, dizem respeito à cultura. A segunda coisa pela qual eu não gosto dessa observação, particularmente isso não bate bem, não casa bem com a minha forma de enxergar, é porque o chamado de João é para aquilo que é velho e se esqueceu. A nova aliança proposta, dita nova no Novo Testamento, ela é mais antiga do que a velha aliança. A nova aliança proposta no Novo Testamento é a aliança do Gênesis. A velha aliança é posterior ao Gênesis. Portanto, qual das duas é mais velha? A de Cristo ou a de Moisés? Então, eu particularmente não gosto dessa abordagem por conta do quê? Porque é exatamente aí que se aferra todo mundo evangélico atual para inferir que não há comprometimento na prática cristã. Não há compromisso na prática cristã. Porque a nova aliança substituiu a velha. A graça substituiu a lei. Eu gosto de olhar pelo prisma de João. Qual é o prisma de João? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrepender do quê? Se não há pecado. Se a graça substitui o pecado. Só há necessidade de arrependimento se o pecado está instalado. Só há necessidade de mudança de status, de mudança de estado, de mudança de condição de vida, se a vida que eu estou vivendo não é própria, não é adequada. Então esse convite de João é muito interessante de ser observado por esse prisma. Na realidade ele está trazendo de volta as pessoas para aquilo que era a centralidade da fé. Uma prática das obras, uma prática da lei, entre aspas, à luz da graça. Pelo poder da graça. Então isso sim fará sentido ao significado do Espírito Santo se manifestando ali. Segura isso um pouquinho, já volto aí, na segunda parte da sua pergunta. Voltando ao preparo, o que João propõe? João propõe expectativa. Porque é interessante olhar isso em João. João está preparando pessoas para esperar. Esperar por quem? Esperar pelo Salvador, pelo Messias, pelo Cristo.
pelo ungido de Deus, que é a promessa que rege todo aquele texto, desde Gênesis até João. Ou seja, todo mundo que viveu antes de João viveu na esperança da vinda de Cristo. E João é o arauto dessa mensagem. Por que eu gosto de olhar isso? Porque a gente está repetindo a história. Todo mundo que viveu de Cristo até hoje aguarda o quê? O arauto da mesma mensagem. Portanto, o que falta para Cristo voltar enquanto desenho histórico é a repetição de João Batista. O remanescente fiel. João é a ilustração clara do remanescente em todos os aspectos dele. João é a ilustração do remanescente no preparo, na entrega, no despojar-se para a missão e na reforma. A reforma que produz mudança de estilo de vida e a reforma que produz mudança na comunhão. João é a ilustração completa do remanescente, que se repete no tempo do fim. As duas grandes mensagens para o tempo do fim. A mensagem de reforma espiritual ou de reavivamento e a mensagem de reforma no estilo de vida, a forma de viver. João é a ilustração disso. Portanto, o mundo aguarda um segundo João, um segundo clamor, um segundo alto clamor. João também traz à tona essa perspectiva. Todo o dito Velho Testamento aguardava a vinda de Jesus e todo o dito Novo Testamento aguarda a vinda de Jesus. Portanto, a mensagem sempre foi a mesma. Seja no Velho ou seja no Novo Testamento, a mensagem é a mesma. Cristo vai vir. Essa é uma perspectiva que não deve sair da mente ao a gente olhar a introdução do ministério de Cristo. Diga. Hoje nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de quem João batizava e em nome de quem ele batizou Jesus. Se você olhar o texto de João, você não vai encontrar essa referência explícita. Sim. Por que você não encontra essa referência explícita? Porque o batismo de João era uma retomada da promessa, um realinhamento da fé, para servir de exemplo para quê? Para quem viria depois do... Qual o significado de batismo hoje? É diferente do de João. Por que o batismo de hoje ele tem essa tríplice mensagem? Quem institui esse modelo da tríplice mensagem? Cristo. Quando Jesus batiza, ele precisava ser batizado. Ele cumpre o que ao ser batizado? Duas coisas. Para trás ele cumpre o quê? Todas as profecias que apontavam para o ungido de Deus. E ali está a unção. Para frente ele aponta para quê? Todos os que lhe seguem o exemplo. Portanto, o batismo de Cristo divide literalmente os tempos. O nascimento de Cristo não. O nascimento de Cristo divide o calendário. O calendário cristão. Mas o batismo de Cristo divide a história. Antes e depois dele. Porque é ali que começa o ministério. Tudo o que ocorreu antes é preparo. Necessário, parte da história, mas é preparo. Quando começa? Com a unção. Ali você divide a história do cristianismo em dois. Antes e depois dele. Então, Jesus de fato divide essa história por uma série de elementos. Só isso aqui já daria tempo para a gente discutir o resto da semana, tudo o que está envolvido nessa divisão, nesse balizar a história. Não dá para a gente discutir tudo isso. Mas é interessante observar que você tem demarcações nítidas naquilo que Jesus faz. Cada coisa que ele vai fazendo vai dividindo os processos na forma como era antes, na forma como é depois. Na forma como estava sendo praticado antes, na forma como é praticado depois. Até porque João fala isso. Eu estou batizando em água, mas vem aquele que batizará com o Espírito. Então, todo esse processo de divisão de momentos históricos se dá ali naquele início do ministério de Jesus e daí para frente vai se consolidando em diversos aspectos. A gente vai passar por vários deles ao longo do trimestre. Eu já dei uma passeada pela lição aí para frente. Vários desses pontos vão ser resgatados ao longo do trimestre, até porque Lucas faz essa revisão. Ele se preocupa
na sua revisão, também de sustentar quem é o Cristo, como ele falou, o que falou, por que falou. É um biógrafo, então ele tem outros detalhes com os quais ele se preocupa que os outros evangelistas não deram tanta atenção porque não era o foco. Então é interessante observar isso. Desculpe se eu estou entrando um pouco em alguma coisa. Jesus, aos 12 anos, estava no templo e falando sobre o trabalho que ele teria no futuro. Sim. Resgatando tudo que ele aprendeu. 30 anos trabalhando na marcenaria com o pai, para daí, nessa idade, depois ser batizado e começar o ministério. Me deu essa semana essa curiosidade, por que esse tempo todo será? Desculpe eu entrar numa coisa assim, mas foi uma curiosidade que bateu na minha mente, por que ele ficou todo esse tempo? Tem várias, Deixa fora. de novo, assim, tem vários aspectos para isso. Nenhum deles com revelação plena, só indícios, só pequenos pontos soltos na história do Cristo nesses 30 anos. Mas algumas coisas importantes de se observar. Existia uma profecia a respeito do Messias? Existia. Onde? E tem um monte sobre a forma do Messias. Mas qual a profecia é a única que descreve o Messias e o seu tempo? Daniel 9. Qual a data que Daniel 9 descreve para a vinda do Messias? A data exata do batismo de Cristo. Portanto, independente de qualquer coisa, a profecia já estava dada e Cristo cumpre rigorosamente a profecia. Essa é a primeira questão. Deus cumpre o seu tempo, Deus tem um propósito e Ele caprichosamente sempre cumpre os seus propósitos. Sempre me chama a atenção na Bíblia o capricho e o detalhe com que Deus lida com as coisas. Ele não precisa. Não precisa. Deus é Deus, nunca deixará de ser e pode fazer as coisas do jeito que sempre quiser fazer. E continuará sendo certo. Apesar disso, Deus é caprichoso. Caprichoso no detalhe da criação, caprichoso no detalhe profético, caprichoso em detalhes como, por exemplo, usar o número 7 como uma referência que persegue a Bíblia inteira. 7 dias da criação, 7º dia como sábado, 7º modelo enquanto perfeição para o perdão, 70 vezes 7 como o superlativo do perdão. Deus é caprichoso. Por que Deus é caprichoso? Talvez porque isso fique guardado na nossa mente. Não sei. É uma pergunta boa para fazer para ele quando chegar lá. Por que essa preocupação com os detalhes? Mas ele é preocupado com detalhes. Uma outra coisa curiosa em Deus, também derivando, aí a gente sai do tema, mas Deus zomba da arrogância do pecado. Deus não zomba de pessoas, Deus não zomba de seres que Ele criou, mas Deus zomba da arrogância do pecado. Na Bíblia inteira. Com o capricho dele. Parece que o pecado está dominando todas as coisas e Deus caprichosamente vai lá e puxa um detalhe que ninguém percebeu e derruba tudo. Deus também é caprichoso nisso. De mostrar, não existe domínio do mal. Há alguém regendo a história e que toda vez que o mal parece que vai vencer, ele vai lá e puxa algo que ninguém percebeu. Também isso é parte do fenômeno. Por que ali? Por que naquelas condições? Por que com 12 anos chegar ao templo naquelas condições, só para ser questionado quem foi o professor deste, em que lugar ele estudou? Só para ter que dizer para todo aquele grupo de doutores, ele estudou em casa. Com a mãe dele, uma mulher. Percebe? Assim, Deus caprichosamente inverte aquilo que é o natural das coisas que o pecado instaurou. Por quê? Perguntas boas para a gente estudar pela eternidade, nas descobertas de tudo que estava por trás desse cenário que a gente não viu, que não foi descrito, que não foi contado. Estava lá. Só como último detalhe interessante disso, Jesus respeitou toda a tradição judaica, naquilo que diz respeito à tradição instalada por ele lá no texto de Moisés. Lembra que é Deus, o Cristo, que entrega para Moisés as leis, a descrição do santuário, o modelo levítico, tudo aquilo lá foi entregue por Cristo a Moisés. E Cristo rigorosamente cumpre tudo aquilo. Com os 12 anos de idade vai ao templo, quando a mãe tem condições de manutenção, lembra que Cristo é o primogênito de Maria, quem é responsável por cuidar dela? Na cultura hebraica. Ele só pode sair de casa quando tiver certeza de uma de duas coisas, que ela tenha condições de sustentação, ou seja, ela tenha como viver sem depender dele, como provimento direto,
ou que tem alguém que faça isso. Por que Jesus fica tanto tempo em casa? Lembra, José morreu. Algum tempo aí para trás. Não se sabe quando, não se sabe por quê, mas há uma inferência bem sólida nessa direção. Quando ele sai de casa, Maria já tem casa, não tem? Em Cafarnaum. Jesus também já tem casa. Portanto, Maria tem onde morar, tem como viver. Aí Jesus pode sair para a missão. Então tem uma série de detalhes, se a gente for parar para olhar, mostram que Deus tem um capricho nessas coisas e Ele não deixa nenhum rastro que pudesse servir de acusação de que Deus foi leviano, Deus não cuidou. Tanto é que quando Jesus morre, a primeira coisa que Ele se preocupa antes de morrer é virar para João e falar o quê? Eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Ou seja, você não vai ficar desamparado. Eu estou indo embora, mas tem alguém que vai cuidar de você. Capricho. Percebe? Capricho. Por que esse detalhe está lá? Capricho. E ele escolheu o discípulo mais novo para cuidar dela. É o que vai viver mais tempo e o único que não vai morrer. Que não De era martírio. filho dela, né? Tá? Não é filho e é o único que não vai ser martirizado. Vai viver até perto dos 100 anos lá, quase no fim do primeiro século. Parte do capricho de Deus. Bom, diga. Voltando um pouco, o parentesco de Cristo com João, o conhecimento do Primo. do padre, que trabalhava na Sacerdote, você falou? Sacerdote. sacerdote. Esse conhecimento das profecias e o parentesco não levava João a já saber que Cristo era, pelo fato de nascer como nasceu Cristo, pelo fato de nascer ele de uma pessoa idosa, etc. Isso também não envolve conhecimento já. Vou de novo, os dois foram preparados para a missão, os dois foram ensinados sobre a missão e os dois foram ensinados sobre o que aconteceria. Isso está nítido no texto, no pouco texto que a gente tem da descrição dos dois. Embora não haja nenhum texto que a gente tenha descrito do encontro dos dois antes disso. Portanto, não dá para dizer que eles se encontraram antes, mas dá para dizer que eles sabiam da existência um do outro. Por quê? Porque Isabel sabia. Quando Isabel e Maria se encontram, Isabel profetiza a respeito do Messias em função do que acontece com Maria e quem ela carrega no ventre. Portanto, Isabel sabia, Zacarias sabia, Maria sabia. Consequentemente, os filhos também sabiam. Agora, quando Jesus é visto por João, e João aponta para ele como cordeiro, a descrição ali é inspiração pura. Se você lê isso no Desejado, aquilo foi impressão de Deus e profecia direta. Ou seja, ele fala inspirado, cheio do Espírito Santo, aquilo que falou. Então, esse é o desenho. Daí para frente vem a cena. Jesus se aproxima, Jesus é batizado, Jesus sai para a tentação. A próxima parte da história, ou seja, depois desse momento Cristo que demonstra o significado do batismo e aquilo que dali para frente persiste, esse Cristo que foi ungido Deus, que foi colocado como Filho de Deus naquele momento do batismo, sobre quem o Espírito Santo desce como demonstração da autenticidade do seu ministério, esse mesmo Cristo que sai do rio e vai em direção ao deserto, vai para o seu momento de prova, esse Cristo que vai para lá vai guiado pelo Espírito. E aí, duas coisas importantes. Ele vai guiado pelo Espírito para o preparo, para a comunhão. Mas também vai guiado pelo mesmo Espírito para o que ele vai enfrentar. Que o Espírito Santo sabe, mas Cristo não. E aqui começa um descritivo do Cristo homem no embate do pecado. O Espírito Santo sabe porque Jesus está indo para o deserto. Sabe de que preparo ele precisa e sabe que prova ele vai ter. Cristo não. Cristo vai se preparar, vai aprender e vai passar pelos fenômenos como nós passamos. Em tudo sendo tentado do jeito que somos tentados. Nessa condição de tempo de deserto, vem a última fase do preparo de Cristo, que é a dependência absoluta, completa e restrita do Espírito Santo para aquilo que ele vai enfrentar. Ah, mas Jesus não viveu na dependência do Espírito Santo até ali? Sim, viveu. Mas agora ele começou a missão. Se havia embates possíveis para Cristo, esses embates vão começar de forma definitiva agora.
Começou a missão. Começou a missão, todo o foco de Satanás e dos seus anjos se dá na possibilidade de ver aquele sujeito cambaleante e fraco no deserto como alguém suscetível à queda. E aí Satanás muda o foco da ação sobre Cristo. Ele entende o que está acontecendo e entende que a chance é agora. Ou vence agora, ou vai ser muito difícil ou impossível vencer depois. E aí ele começa esse processo. Humanamente falando, ou pela conscientização do ser humano, é possível uma pessoa viver 40 anos, ou 40 dias sem se alimentar? É possível? É possível. Do ponto de vista humano, tendo água, sim. Você não pode ficar sem beber água. Tem que ter água, só isso. Hidratado, sem nenhum problema. Qualquer pessoa tem condições de fazer isso? Não. Qualquer pessoa, não. Jesus viveu onde nos 30 anos anteriores? Em que lugar? Bem alimentado. Onde ele viveu os últimos 30 anos? Fazendo o quê? Trabalhando. Fazendo o quê? Trabalhando onde? Alguém já entrou numa carpintaria para saber o significado de trabalhar 30 anos numa carpintaria? Dá para imaginar o 4x4 que Jesus era, depois de 30 anos trabalhando numa carpintaria? Carpintaria não é marcenaria, tá, pessoal? Carpintaria é lidar com vergalhões, lidar com estruturas de viga, fazer casas, fazer telhamento. Carpintaria é isso. É diferente de marcenaria, que é o serviço miúdo, que é um serviço mais ameno. Carpintaria é serviço pesado. Portanto, Jesus tinha uma compleição física diferenciada na condição de desenvolvimento de 30 anos de carpintaria. Ou seja, ele não era uma pessoa qualquer. Enfrentar 40 dias sem comer não é para qualquer um, mas é possível, humanamente, sem problema. Tem greves de fome retratadas na nossa história recente maiores do que isso. Então esse não é o problema. E por gente com menos condição. Se você pegar Mahatma Gandhi e for olhar os tempos de greve de fome de Mahatma Gandhi, você vai descobrir que ele passou tempos similares. E com uma compleição física bem restrita, bem limitada. E ainda assim, sobreviveu. Agora, sem água não dá. Sem água você morre desidratado, em questão de 1 ou 2 semanas você já começa a ter problemas sérios. Ok? Bom, Jesus vai para a tentação e aí vamos fechar esse bloco. Qual é o significado das tentações de Jesus e o que está por trás disso? Bom, Satanás se volta para Cristo com uma intenção. E essa intenção, curiosamente, é a negação do que aconteceu no batismo. Tudo o que aconteceu durante o batismo, agora começa a ser testado. Qual é a primeira afirmação do batismo? Aí pegando carona na sua segunda pergunta. Qual é a primeira afirmação do batismo? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como isso é confirmado? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Qual é a primeira tentação? É a negação disso. Volta para Adão e Eva, qual é a primeira tentação? Percebe? Há uma inversão, há um questionamento sobre a palavra de Deus. E o questionamento é mesmo? Tem certeza que é assim? Em que sentido isso é forte para um Cristo depois de 40 dias sem comer, vivendo a promessa e a certeza confirmados no batismo? De que jeito isso pesa sobre o Cristo? Percebe? Cristo tinha noção do poder que ele carregava enquanto Cristo Deus, homem, enquanto Cristo homem, Deus. Ele tinha noção desse poder presente nele, completa. Cristo tinha certeza a essa altura, no sentido daquilo que ele vivenciava nele mesmo, de que ele era diferente e era o Filho de Deus? Sim. Quando alguém questiona isso, qual é a tentação embutida nisso? Às vezes a gente olha para essas coisas e imagina que essas tentações são simples, mas lembra que para Cristo tem algumas coisas muito mais complexas do que para nós, que jamais serão compreendidas plenamente. Porque nenhum de nós guarda essa condição de ser Deus e homem ao mesmo tempo, na mesma estrutura. Agora imagina você ter todo o poder disponível
mas sendo, entre aspas, a minha palavra, só para encontrar uma palavra humana para descrever isso, sendo toreado, sendo monitorado, sendo lidado como humano por um ser humano, controlar isso, decidir sobre isso. Para Cristo usar o poder divino dele naquele momento em contraposição à acusação de Satanás, era tão simples quanto para a gente é pegar alguma coisa e levantar. Agora imagina você ter poder irrestrito a esse nível de acesso. Não dá para entender nem descrever o tamanho do impacto de uma tentação dessa, porque a gente não vive essa condição. Mas é essa a questão. Talvez o mais próximo do que a gente conseguisse chegar disso é tentar imaginar alguém chegando e colocando em xeque o seu filho na sua frente. Talvez aí fosse uma situação possível de você entender. Pensa alguém na frente da mãe, chegando e falando mal do filho na cara da mãe. Não sendo verdade. Okay? Porque sendo verdade, ainda há uma certa racionalidade aí. Mas pensa não sendo verdade, alguém assintosamente, na frente da mãe, não do pai, na frente da mãe, falar mal do filho. Ou na frente do pai, falar mal da filha. Dá para entender? Bom, nem de perto isso é o que Jesus passou em alguém negando a autoridade da fala do pai dele. Tendo todo o poder para chegar e fazer assim, ó, com Satanás. Ou com as pedras. Entenderam? A dimensão é muito maior do que às vezes a gente olha numa leitura rápida. Tem coisas por trás do impacto dessas falas de Satanás que vão além da conta possível de imaginação que a gente tem. O fato é que Jesus pega a frase de Satanás e entende que quem está falando não é Deus, não é de Deus, e aí o que ele faz? Inverte a cena e diz, está escrito. O texto que Jesus usa, quem disse? Lembra do texto? O texto que ele usa está em que lugar da Bíblia? Você volta lá no início da Bíblia, lá nos textos de Moisés, você vai encontrar isso lá. Quem disse, nem só de pão viverá o homem, foi o próprio Cristo, para Moisés. Ele pega uma frase do texto bíblico, que ele mesmo disse, embora ele não tenha essa previsão ou essa antivisão de ele falando, ele aprendeu do texto, mas é curioso que ele usa um texto que ele mesmo disse. 1.500 anos depois. 1.300 anos depois. Próxima tentação, Satanás tira Jesus, e aí você usa a ordem que quiser. Eu gosto mais da ordem de Mateus do que a de Lucas, nesse aspecto, porque ela tem uma ordem lógica, a de Lucas tem uma ordem invertida. A segunda tentação, Satanás leva Jesus para onde? Pináculo do templo, se a gente for usar Mateus, ou para o monte, se for usar Lucas. Eu gosto mais da ideia do pináculo do templo, pela lógica que ele tem, e pela confirmação de que essa é a ordem no texto profético atual. Se a gente lê no desejado, a ordem é essa. Ele vai para o pináculo do templo. No alto do pináculo do templo, o que Satanás mostra para Jesus? Pensa aqui, nós temos uma missão. E essa missão é salvar o povo do Iaspe. E aí Satanás pega você e leva ali para o alto do templo, tá? Bem para o alto da igreja ali. E lá de cima da igreja vê todo mundo chegando para a igreja, no sábado de manhã. Igreja lotada, dia de festa. Palco perfeito para você mostrar que é Deus. E aí o que ele fala? Mostra para toda essa turma que está embaixo quem você é. Se joga daqui para baixo porque está prometido. Deus vai ajudar você enviando os seus anjos, dando ordens a teu respeito para que te guarde. Entenderam a tentação? Acelerar a missão, demonstrar quem você é, todo mundo vai acreditar. Faz um milagre, um grande sinal, e todo mundo vai acreditar que você é o Filho de Deus. Lembra qual era a missão de João? Preparar o caminho, aparar as veredas. Satanás está fazendo isso de forma mais acelerada. Fala, ó, resolve a conta. Para que ficar esperando todo o processo? Resolve a conta. Resposta de Jesus qual é? Qual a resposta dessa tentação? Também está escrito, não tentarás o seu Deus. Presunção de fé. Próxima tentação, para onde ele vai? Vai para o monte.
E agora ele volta ao modelo inicial e diz o quê? Se tu és filho de Deus. Tem esse desenho? Bom, ele pega a carona na tentação anterior, traz de volta o modelo e fala: eu vou te entregar tudo isso aqui se você fizer o quê? E eu vou entregar por que razão? Porque foi me dado tudo isso. Tudo isso me foi dado. Lá no Foi entregue. Foi dado por quem? jeito do Ian. Lá em Adão. Tudo era de Adão e Adão entregou. Isso é legítimo? Isso é verídico. Foi O entregue. fato é verídico, mas é legítimo? Adão tinha poder para conceder para alguém a posse da terra? Ou ele era mordomo da terra? O mordomo não tem posse da terra para entregar para ninguém. A terra era de quem? Sabe, tem uma coisa curiosa no Gênesis, que a gente, se olhar para lá também, é outro tema que dá derivações para um monte de lições. A sequência da criação tem um modelo estabelecido ali. Primeiro Deus cria o ambiente e define quem é o foco daquele ambiente. Então toda a criação é feita até o 6º dia, quando Deus cria o motivo maior, que é o homem, e diz o quê? Tudo isso aqui está a seu serviço. Agora a pergunta, você está a serviço de quem? Então a criação não termina no 6º dia. Você abre Gênesis 2 e você já vê em Gênesis 2 a definição de quando a criação terminou. Havendo, pois, Deus terminado toda a sua obra no dia 7º. Faz o quê? Santifica, abençoa, descansa. Ou seja, a criação está para o homem na dimensão do que o homem está para Deus. Qual é a hierarquia da criação? Criação, homem, Deus. Portanto, quem era o dono? Deus. E todas as semanas, para não deixar esquecer, a cada 7 dias o ser humano é obrigado a lembrar que o dono é Deus. Agora, Cristo não objetou contra Satanás. Sim. Porque não era o foco debater com ele. O foco era dizer quem é que vai debater com Satanás. Quem debate com Satanás? O Senhor repreende. Deus. Como ele se fez? Será que ele carregou mesmo Cristo no seu entendimento? Não tenho a menor ideia. O anjo. Não tenho a menor ideia. Boa pergunta para fazer para ele quando chegar lá. Terminada a tentação, qual é a proposta de Jesus? Jesus dá uma ordem, e essa para mim é a parte linda da cena. A ordem curtinha de Jesus, vai embora. Ela é curtinha na frase, mas ela é enorme na cena. O que aconteceu nessa cena? Quando Jesus diz, vai-te. Algo que aconteceu uma segunda vez no templo, quando Jesus entrou no templo com um chicote, e nenhum guarda do templo, nenhum guarda romano, ousou enfrentar Cristo. O que aconteceu? A divindade extrapolou a humanidade. Quando Jesus diz para Satanás, vai-te, a glória de Deus vaza pelos poros de Cristo e Satanás foge. Entenderam o texto? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se a resistência a Satanás é feita na palavra de Deus, o que vaza pela nossa pálida humanidade? A glória de Deus. Nós não vemos, mas Satanás vê quem está com você. Quando a gente olha textos como não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, mais do que a metáfora do modelo da entrega, esses textos são reais, no sentido de que, se Cristo está comigo, quem não está? Satanás. Se Cristo, por algum motivo, é resistido, quem está comigo? Satanás. E por Satanás entenda qualquer dos seus anjos, mas no simbolismo, Satanás. Então, há algo por trás dessa cena que é fantástico, que é a humanidade não dando conta de resistir à divindade. E Satanás sai de cena, vai embora. A transfiguração, que é a lição da semana seguinte, mostra um outro aspecto dessa mesma cena. Última observação e a gente vira a página para o esboço da lição da próxima semana. Vamos lá. Pode falar. O estudo da lição nos indica que Satanás se separou dos seus seguidores, dos anjos maus, e ele mesmo decidiu enfrentar a Cristo para poder dar a resposta aos anjos. Sim. Os anjos caídos. Sim. Então, a tentação de Jesus não foi realmente uma tentação comum. Não. Foi além daquilo que a mente humana é capaz de receber.
A maior competência do céu depois de Cristo estava ali no embate com o Cristo lá. Essa é a condição. Portanto, a gente não vai conseguir, mesmo que queira, descrever tudo que está envolvido nisso. Tanto que isso vai ser estudo pelo resto da eternidade. O mistério da encarnação, a forma como Cristo viveu, o que ele fez, é lição para estudar pela eternidade toda e nunca se chegará a compreender tudo que está envolvido aí. É o mistério dos mistérios. Isso está lá no mais escondido do coração de Deus, não no sentido de ele esconder, mas no sentido da dificuldade de compreensão pela amplitude do tempo. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela bênção maravilhosa da salvação em Cristo Jesus, pela revelação da Tua Palavra que nos permite adentrar aos bastidores dessas cenas que pertenceram ao ministério de Cristo, que através delas possamos entender, em primeiro lugar, o amor maravilhoso que nos salvou, mas também entendermos o exemplo que nos foi deixado de prática, de conduta, de vida e principalmente de missão. Que ao entender a missão possamos atuar na direção do abreviamento da Tua causa, partilhando a Tua verdade com outros, através do nosso exemplo de vida, mas também através da nossa intencionalidade e da nossa pregação. Isso te pedimos, confiados no Espírito Santo, o mesmo que imbuiu o ministério de Cristo, que hoje está disponível para nós. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.